O que são troncos? Bom, se eu falei que prisma, que paralelepípedo é tipo um retângulo 3D, que pirâmide é tipo um triângulo 3D, que cubo é tipo um quadrado 3D, tronco é tipo, mas bem tipo, um trapézio 3D. Beleza? Ah, Agora dá pra te ouvir, Isa. Meio tarde, mas dá. desculpa. Tudo bem. Tava baixinho também. Então, ó, vamos focar em trapézios, lá em geometria plana. Quando a gente pensa num trapézio, eu gosto de interpretar um trapézio como sendo um pedaço de um triângulo. Beleza? Então eu pego um triângulo, tiro do triângulo grande um triângulo pequeno, obtendo assim um trapézio. Beleza? Um trapézio lá em geometria plana tinha um par de bases que eram segmentos paralelos, que podiam ou não ter o mesmo tamanho, certo? Agora, para a geometria espacial, quando a gente usar a palavra tronco, a gente está falando de tronco de pirâmide ou tronco de cone, beleza? Isso é um tronco de pirâmide, isso é um tronco de cone. Vocês conseguem imaginar uma pirâmide completa aqui, né? Tranquilo. Então, um tronco de pirâmide nada mais é do que uma pirâmide completa, menos uma piramidezinha completa também. Beleza? Nada demais. Um tronco, tanto de pirâmide quanto de cone, tem um par de bases que pertencem a planos paralelos. Beleza? Ou seja, isso aqui tem que ser paralelo a isso aqui. Isso aqui tem que ser paralelo a isso aqui também. Ok? A altura de um tronco de pirâmide ou de cone, não interessa, é a distância entre os planos das bases. Tranquilo também, né? Nada demais. Só tô falando o que é cada uma dessas coisas, que é meio óbvio, mas eu quero formalizar, tá? Bom, as arestas de um tronco de pirâmide, por exemplo, são essa, e as 4 da base e as 4 da outra base. Você conseguiria contar as arestas, contar os vértices, contar as faces. Quantas faces tem? Uma para base, outra para base e mais 4 aqui. Eu tenho 6 faces. Inclusive, pessoas, um outro nome disso daqui é hexaedro. Tipo um cubo. Um cubo é um hexaedro. Isso daqui é outro hexaedro. Tem vários tipos diferentes de hexaedros. Beleza? Qualquer poliedro que tenha 6 faces é chamado de hexaedro. Já o tronco de cone, ele rotaciona, né? Ele é circular, ele não é um poliedro, beleza? Porque ele é circular, tá bom? Então já não rola essa ideia de ficar contando arestas, vértices e faces. Belezura? Nada demais? Ok. Existe uma fórmula para o volume de tronco. E a probabilidade de eu lembrar essa fórmula num dado instante é 50%. Nesse instante, eu não lembro. Mas por que a probabilidade de eu, Gabs, que deveria lembrar essas coisas, a probabilidade de eu lembrar é 50%? Porque não preciso disso para resolver exercício vestibular. Vocês também não precisam. Eu quero que vocês não decorem essa fórmula. Eu vou deduzir agora, tá ligado? Essa fórmula para eu colocar aqui. Mas vocês não precisam, e eu recomendo fortemente que vocês não decorem essa fórmula. Tem um jeito muito tranquilo de você deduzir essa fórmula, se você entender tudo que eu vou fazer a partir de agora. Então, ao invés de decorar a fórmula, decore o como chegar na fórmula. Pode ser? Tá, então vamos lá. Primeiro, esse tronco de pirâmide vem de uma pirâmide grande. Desenhei aqui embaixo. Beleza? É a pirâmide grande menos uma piramidezinha. Concordam comigo que essa piramidezinha é só uma redução proporcional da pirâmide toda? Faz sentido? Então eu tenho duas figuras semelhantes, a pirâmide grande e a pirâmide pequena. Cuidado, não é a pirâmide grande e o tronco. É a pirâmide grande e a pirâmide pequena, beleza? São duas figuras semelhantes. E quando eu tenho duas figuras semelhantes, eu tenho a razão de semelhança. Relembrando aqui de leve, a razão de semelhança é linha da pequena dividido por linha da grande. Chamei de Lzinho e Lzão, beleza? Ou a razão de semelhança ao quadrado é área da pequena
dividido por área correspondente da grande. Antes de eu seguir, o que é linha? Qualquer linha, quaisquer linhas correspondentes. Então, por exemplo, pode ser essa linha aqui ó, da base e essa linha da base. Pode ser essa altura aqui ó, da pirâmide grande e essa altura aqui da pirâmide pequena. Tá vendo? Quaisquer linhas correspondentes. Ou, se vocês gostam de palavras mais chiques, em matemática a gente usa a palavra homólogo, beleza? Quaisquer linhas homólogas. Beleza. E a gente tem uma terceira opção aqui, que é o K ao cubo, né? O K ao cubo é o volume da pequena dividido pelo volume da grande. Voltando um pouquinho para o K quadrado. O que é Szinho e Szão? Szinho é uma área da pirâmide pequena. Szão é uma área da grande. Eu estou falando uma área, artigo indefinido, porque eu posso escolher qual área. Eu posso falar, por exemplo, da área dessa face da frente da pequena, dividido pela área dessa face da frente da grande. Só precisa ser correspondente, beleza? Ou, o que costuma ser mais útil, a área da base da pequena, dividido por área da base da grande. Em geral, é isso que você vai usar. Por quê? Porque a área da base da pequena também é uma característica do tetraedro, ou do tronco. E a área da base do grande também é uma característica do tronco. Beleza? Então a gente vai usar isso. Tá. Agora vem comigo, ó. Vamos supor que eu saiba, eu sei a área da base pequena e eu sei a área da base grande. Tá bom? Por exemplo, se são quadrados e eu sei os lados, então eu sei calcular as áreas também, certo? Então olha que legal, gente. Se eu sei a área pequena e eu sei a área grande, eu sei o K. Tá claro isso? Concordam comigo que a altura do tetraedro... Caramba, tô falando tetraedro de novo. A altura do tronco. A altura do tronco vai ser igual à altura da pirâmide grande, que eu vou chamar de Hzão, menos a altura da pirâmide pequena, que eu não posso chamar de Hzinho, eu vou chamar de A. Deixa eu escrever aqui, ó. Daqui até aqui é Hzão. E daqui até aqui é A. Beleza? Então, a altura da pirâmide pequena, a altura da pirâmide grande. A altura do tronco vai ser Hzão menos A. Ó, vamos supor que o enunciado me dê o seguinte. Ele me dê a área da base pequena, a área da base grande e a altura do tronco. Então, eu sei a área da base pequena, a área da base grande e a altura do tronco. Beleza? Continua aqui comigo. Se eu sei a área da base pequena e a área da base grande, então eu descubro o K. Beleza? Agora, com o K, eu consigo descobrir a razão entre as alturas. Azinho sobre H. Certo? Agora, se você olhar para isso e isso, eu tenho duas equações com duas variáveis, o A e o H. Aí eu descubro o A e o H. Estão comigo ainda? Tá. Então agora eu sei a área da base pequena, a área da base grande, a altura da pirâmide grande, a altura da pirâmide pequena. E aí é só lembrar que volume da pirâmide grande ou da pequena, tanto faz. Vou colocar da grande primeiro. É 1/3 vezes a área da base grande que eu sei, vezes a altura que eu sei. Certo? Então eu consigo descobrir o volume da pirâmide grande. E usando essa razão aqui, ó, eu sei o volume da pirâmide pequena também. Aí o que vai ser o volume do tronco? Volume grande menos volume pequeno. Falando assim, parece que é um trabalho gigantesco, absurdo e tal, por isso que eu coloquei um exemplo aqui pra gente fazer e ficar mais claro. Tá bom? Mas o ponto é, e a única coisa que você precisa lembrar é, tudo gira em torno de razão de semelhança. Lembrou disso, você mata o exercício. Beleza?